Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui rendendo graças a Ti, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que nos é derramada todas as manhãs, Pai, como está na Sua palavra. Deus, como é bom saber que o Senhor está presente na sua casa. Porque se estamos aqui é pela Tua presença, é pelo Teu agir. Por isso eu peço mais uma vez que seja o Senhor a falar com cada um de nós. E que a Tua palavra que já está revelada, ela penetre em nossos corações, trazendo as mudanças e as transformações que o Senhor quer para nós, para cada um de nós. Eu Te louvo, Te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, dando sequência ao que começamos semana passada, e eu espero muito que cada um aqui deseje cada vez mais viver milagres. Porque você só vai viver milagres se você desejá-los, se você almejá-los, se você for atrás deles. E é assim que os milagres vão acontecer na vida de cada um. Aqui tem acontecido na minha, tem acontecido na vida de muitos que eu conheço também, que muito em breve teremos testemunhos aqui. Mas nós falamos semana passada, não tem como, 2 versículos para a gente lembrar sempre. Isaías 59:1, que diz que a mão do Senhor está estendida, não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido está atento. Então ela está aberta em tua direção e Ele está preparado para te ouvir. E segundo Crônicas também diz que de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Semana passada já fizemos orações aqui, hoje ainda vamos voltar a fazer. E por quê? Por que é importante orar? Porque Deus assim o quis. Ele poderia operar de outras maneiras? Com certeza, Ele poderia fazer o que Ele quisesse. Ele é soberano, tem poder para isso, mas Ele optou em escolher a oração como caminho para te prover e me prover, para te salvar e me salvar. Eu não dei esse testemunho, mas a primeira da minha família, nós somos 5 filhos, que se converteu, é a minha irmã mais nova. E a conversão dela já tem acho que uns 30 anos agora. E durante muito tempo, mas muito mesmo, acho que uns 10 anos de vida cristã dela, ela sempre teve uma dúvida do porquê que ela se converteu. Porque ela não tinha sido convidada, ninguém falou para ela ir numa igreja, ela simplesmente um dia estava numa fase muito difícil da vida dela, ela passou em frente a uma igreja, ouviu lá um louvor e tal, falou, quer saber, entrou lá, e Deus ali começou a falar com ela, ela se converteu, virou diaconisa e a vida mudou absolutamente. Mas ela ficava com isso na cabeça, porque, por exemplo, eu fui convidado, muitos daqui foram, deixa eu ver quem foi convidado aqui, assim, olha aí, a maioria teve um convite, alguém falou, vamos na célula, vamos na igreja, vamos isso, vamos aquilo, é o normal. E no caso da minha irmã, não. Então, ela às vezes ficava pensando, caramba, o que será que aconteceu, né? E 10 anos se passaram, ela um dia encontra uma ex-vizinha dela. E aí, oi, tudo bem? Como vai? Uma senhora. A gente muda tanto que às vezes até o nosso linguajar muda, né? E deu 5 minutos, eu acho que a senhora falou, você está diferente, aconteceu alguma coisa? Aí ela falou, eu me converti há 10 anos atrás. A senhorinha falou, eu louvo a Deus por isso, porque eu orei muito por isso. E é isso. Não pensa que você é um caso isolado, não, até porque as orações, elas perpetuam. Né? A gente não sei se vamos chegar nesse ponto, talvez eu chegue lá em algum momento, mas a gente vai ver que uma oração que você está fazendo hoje por alguma coisa, talvez na sua geração não aconteça, mas não quer dizer que ela cabe. Ela poderá acontecer numa geração futura, isso é bíblico, isso dá para a gente ver. Então, no caso da minha irmã, foi isso. Então, a oração, de fato, é o meio que Deus escolheu para prover seus filhos, e o que você precisa fazer é orar. Porque nós falamos também, quando você trabalha, e quando você ora, Deus trabalha. Eu prefiro Ele trabalhando também comigo, porque eu estou sozinho. E aí, já que a gente fez essa base da necessidade de orar, citei alguns exemplos, a gente chegou à conclusão que o primeiro passo para a gente orar é ouvir a Deus. Então, em vez de você sentar e já começar a desfilar, eu preciso disso, preciso daquilo, me ajuda. Primeiro se aquieta seu coração e deixa Deus falar com você. E Ele fala, dei até testemunho aqui semana passada,
Mas a grande maneira que Deus fala é através da palavra dele. Então, abre a palavra, né? A gente está até fazendo uma leitura bíblica aí bem legal, por sinal, o grupo continua aumentando, glória a Deus por isso. E com certeza ali, mesmo numa leitura curta como essa, eu sei de pessoas que estão sendo muito tocadas pelo devocional e pelas leituras. Então, Deus usa isso para falar. E aí eu escuto Deus dessa maneira, e aí, já que eu escutei, falamos que a gente tem que focar nossa atenção no Senhor. Pegamos o exemplo de Daniel, que voltou o seu rosto para o Senhor. Voltar o rosto para alguém significa que você está dando atenção a essa pessoa, está focado nela. E é importante focar nela, porque dessa maneira você discerne que Deus é esse que você está pleiteando. Quem é esse Deus que eu estou pedindo? Eu estou pedindo a um Deus que é todo poderoso, que não tem impossíveis para ele, e que mesmo que eu possa receber uma negativa, que foi o caso da mulher cananeia, que a gente citou, que Jesus falou, não estou aqui para te servir, cai fora, tudo, mas ela discernia pela fé e pelo entendimento que ela tinha que Jesus, por trás daquela aparente recusa, desprezo, existia uma ternura, existia um amor e existia a vontade de fazer o bem, tanto que ela insiste, e Jesus opera um milagre nela, e os cegos também a mesma coisa. Aí depois nós chegamos no ponto de que para isso acontecer, para a gente discernir, para a gente orar, para a gente acertar no que estamos pedindo, a gente precisava ser cheio do Espírito Santo. E falamos como é que é isso, pela compreensão, visto que Jesus e o Pai já nos deram o Espírito Santo. Então ele habita em você, se ele habita, ele está aí. Você pode não sentir, mas ele está aí, isso é promessa. Então, ele pode não estar agindo, e o que muitas vezes impede o não agir do Espírito Santo é o pecado. E aí tivemos um momento aqui muito lindo de arrependimento, de nos lavando e deixando que o sangue de Jesus nos limpasse para tudo isso. Isso foi domingo passado, em 5 minutos. Agora eu queria trazer um pouco a uma reflexão de cada um aqui, porque eu, por muitas vezes, me meti em encrenca. Não encrenca, assim, mas... E por que quase na grande maioria das vezes virava uma encrenca? Porque eu tomava decisões por minha própria conta. Eu tomava decisão, eu achava que eu sabia, era um assunto que eu dominava, então isso aqui eu sei fazer, e vou fazer, e eu acho que é dessa maneira que tem que ser feito. Isso envolvia área profissional, envolvia área familiar, todas as áreas, porque eu me via capaz, então não achava que era necessário consultar a Deus ou coisas assim. E muitas vezes quebrei a cara. Muitas vezes quebrei a cara. E aí eu vim entender que Jesus ele só entra se ele é convidado. Se ele não é convidado, ele não vai invadir. Ele não vai invadir. Muito pelo contrário, ele vai se afastar. Se afastar. A gente já vai ver isso já já. Então, eu queria hoje, de fato, não só para vocês, mas inclusive para mim, que a gente tentasse, e olha, eu não tenho dúvida do resultado que isso vai ser, que a gente tentasse fazer algo que esse cara aqui fazia. Esse cara é Daniel, e o texto lá de Daniel 1,7 diz, ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, Daniel ele não era só culto, intelectualmente falando. Ele também tinha um nível de espiritualidade muito além do que os seus próprios 3 amigos, né, que a gente sabe. Mas ele era extremamente culto, tanto que ele ficou sobre 3 administrações, ele sempre esteve, tudo que ele fazia dava certo. E qual era o segredo dele? O segredo dele está nesse próximo texto aqui, que é de 6:10, que diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia as janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos. Eu quero lançar um desafio para cada um de vocês, que pelo menos 3 vezes ao dia você tivesse uma conversa com Deus. Não precisa ajoelhar. Mas uma conversa rápida, de 1 minuto se for. 1 minuto se for. Está entrando uma reunião, Deus, estou inseguro para essa reunião. Estou inseguro para essa reunião, eu peço que o Senhor me capacite em nome de Jesus, amém. Já foi uma.
Mais tarde vai entrevistar alguém para emprego. Deus, será que eu contrato? Será que eu não contrato? Me ajuda, me sinaliza. Já foi a segunda. Mais tarde, Deus, estou querendo comprar essa bike. Que bike legal, mas R$2,5 pau. Será que eu compro? Será que eu não compro? É a terceira. Simples assim. Simples assim. Mas a gente vai ver o resultado que isso vai dar. 3 vezes ao dia. Tenha esse hábito de conversar com Deus 3 vezes por dia. Não é dobrar, ficar meia hora, 1 hora, se puder, ótimo. Mas assim, olha, ontem foi engraçado, ela saiu aqui, já ela volta. Me fez ir no shopping, sábado à noite, eu ainda com palavra para preparar. Essa mulher precisa ter muito amor por ela, mas eu tenho. Estava lotado aquele shopping Morumbi, mas lotado, meu, parecia Natal, sei lá. E eu falei, isso para achar uma vaga vai ser um parto, meu. Aí entrei no térreo ali, em frente à C&A, tem umas vaguinhas ali fora, não sei se você conhece. Na hora me veio, eu falei, João, você vai falar sobre isso amanhã, não vai? Eu falei, vou falar sobre isso amanhã, que a gente tem que conversar com Deus 3 vezes. Aproveita agora. Eu falei, Deus, me arruma uma vaguinha. Me arruma uma vaguinha, Deus. Bato o olho e vejo um farol aceso. Falei, o que, rapaz? Vamos voltar. E lá ficou o carro. É isso. Por quê? Porque ele faz parte do teu dia a dia. Arruma uma vaguinha, mas, poxa, João, se incomoda Deus por uma vaguinha? Sim, vou incomodar Deus por uma vaguinha, por uma entrevista de emprego, por uma compra de um apartamento, por uma venda de um imóvel, seja o que for. Se você envolvê-lo, ele vem e participa. Agora, se você não envolver, como dizem os gringos, back off. Ele se afasta. Ele se afasta. Você tem dúvida disso? Olha aqui o texto que fala. Ó. Então, retornarei a meu lugar. É Deus falando, vou voltar para minha casa. Eu vou para a minha casinha, eu vou para o santo lugar, porque vocês não querem, porque até aqui reconheçam sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Não precisa esperar o sofrimento para buscar Deus. É isso que eu quero falar hoje aqui. Não espere pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pelo desespero, pelo pânico. Não deixa chegar aí. Vai buscando antes, vai falando, Deus, quero comprar uma vara de pescar, hein, Hélio? Você ainda gosta de pescar, Hélio? Foi liberto disso? Glória a Deus, Hélio, porque pelo amor de Deus, quem gosta de pescar aqui? Tem coragem de levantar a mão? Ninguém. Tiago, Gilberto, meu Deus do céu, pelo menos só 2. Que graça tem? Vocês têm que me explicar onde tem legal nisso daí. Mas é qualquer coisa. Estou pensando em namorar com tal pessoa, estou pensando em casar com tal pessoa, estou isso, estou aquilo. Porque senão ele se afasta. Oséias 5:6, esse é mais claro ainda. Quando vierem com seus rebanhos e gado para oferecer sacrifícios ao Senhor, não o encontrarão, pois ele se afastou deles. A gente tem uma noção assim que, a gente sabe que no campo natural, se você tem um bom amigo e se relaciona com ele, mas se você esquece, fica um tempão que não liga e tal, é natural que ele, bom, você não está me ligando, não quero te incomodar, também não vou ligar. Mas a gente acha que com Deus não, com Deus ele tem que estar à nossa disposição, afinal ele é Deus, ele não está à tua disposição. Ele está à tua disposição se você assim o desejar, se é assim você o buscar. Então, para sair disso, nós temos que, de fato, buscar a Deus. Hebreus 11:6 diz, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando você for orar, você tem que ter esse entendimento, que Ele vai recompensar aqueles que o buscam. E Ele tem feito isso, mas tem feito isso de inúmeras maneiras. É mais ou menos, de novo, usando uma correlação com business, com a vida secular, né? Você às vezes tem uma empresa, tem 4, 5, 10 funcionários, e tem alguns que são pontas, estão com você, chegam no horário, cumprem, aceitam bem quando você pede alguma coisa, tal. E outros, mal faz a obrigação. A minha pergunta para você é, você vai tratar melhor quem? Pode falar quem? O que é mala? Não vai. Você pode tratar
fazer o que a lei manda. Não, salário, VT, VR, vou pagar, papapá. Mas qualquer coisa fora disso, muito provavelmente você vai dar um pé atrás. Agora, aquele que está com você, você tem prazer até em fazer. Deus é a mesma coisa. A gente gostaria que com Deus fosse diferente, mas não é. Ele recompensa quem? Os que o buscam. Os que o buscam. Eu acho o fim do mundo quando alguém fala assim, que Deus é esse que manda fulano e beltrano para o inferno. Você acha que Deus perde tempo para mandar alguém para o inferno? Para pensar. O cara ficou uma vida inteira aqui, negando a existência, falando mal dele, blasfemando, tudo de ruim. É um favor que Deus faz. Como é que vai querer passar a eternidade com um ser que você durante 20, 30, 40, 50, 70 anos detestou? A pessoa escolheu ir. A pessoa escolheu ir, não é ele que manda. Imagina. A vida inteira foi contra. E aí no final, que pena, né? Foi para o inferno. Não, ele escolheu ir para o inferno. Porque aqui diz que ele recompensa aqueles que o buscam. Lucas 12, 31 também é uma passagem importante que diz, busquem acima de tudo o reino. E aí sim, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui não é todas e todas no sentido geral. Se a gente for ler lá, são aquelas que você necessita. Deus não vai deixar um filho dele passar necessidade. Desejos, outros sonhos, outros Ferrari vermelha, esse é um outro assunto. Que aí ele pode até dar, mas isso não é necessidade. Mas ele tem um compromisso com os filhos dele, que é o pão, a vestimenta, a moradia, tudo isso, ele dá se você o buscar. Agora, de fato, a gente vai voltar para o tema da oração. Então, na oração, nós falamos semana passada que é necessário ouvir, que é necessário discernir, que é necessário estar cheio do Espírito Santo, e agora tem uma parte importante, é a forma como você e eu oramos. A forma como você e eu oramos. E hoje, a forma que precisa ser, para que ela possa ser ouvida, é esta aqui, ó. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo. Há uma diferença muito grande em orar, em suplicar. E muitas vezes a gente não suplica, não clama. A gente ora, às vezes até no automático, ai Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo, ok. Se for para contar às 3 do dia, está valendo. Você conversou com Deus, pediu algo para Deus, mas situações mais críticas na sua vida, que pode ser saúde, que pode ser relacionamento, que pode ser endividamento, que pode ser o que for, isso tem que sair da oração e tem que ir para caminhar para a súplica. Súplica, o texto aí diz muito claro, atende a súplica desse seu servo, isso sai do coração, isso muitas vezes sai em lágrimas também, sai quando você dobra seu joelho e fala, Deus, eu não consigo mais, até aqui eu tentei, até aqui eu fiz, mas está além das minhas forças, eu estou fraco, e olha o que Deus fala com relação a quando você está fraco, Salmo 34, 18, o Senhor está perto dos que têm um coração, o quê? Quebrantado, e rasga os de espírito, e resgata os de espírito oprimido. Você quer que Deus te escute? Se apresente diante dele com um coração quebrantado, humilde. Sem isso, ele não vai te ouvir, nem vai me ouvir. O quebrantamento move o coração de Deus. Então, quando você tiver com uma situação crítica, que realmente necessita do agir de Deus, da transformação, do mover, num nível que você sabe que é sobrenatural, se quebrante na presença de Deus. Mas se quebrante como talvez você nunca tenha feito. A humildade, ela comove o coração de Deus, assim como comove a nós mesmos. Hoje que dia que é? Bom, sexta-feira acho que foi 31, né? 31. Eu tive que demitir mais uma funcionária lá da farmácia. E por quê?
ela até que fazia relativamente bem o que fazia. Não era um suprassumo, mas sabe por que eu demiti? Porque, quando você ia corrigi-la, mas era um sarcasmo, dava risada, aí não dá. Eu tenho uma outra lá que é a mãe mais que ela. Mas quando você vai, desculpa, seu João, eu vou melhorar, eu vou isso. Você fica com dó, Vai, tá bom, vou te dar mais uma chance. Mas a outra não, a outra dava risada. Então, a gente tem que ter reverência. A gente tem que, de fato, abrir nosso coração diante de Deus com reverência, com temor, e Ele vai perceber com toda certeza. Olha para quem Deus olha, Diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é esse, o aflito, o abatido de espírito e que treme na minha palavra. Faz toda a diferença. É dessa maneira que os teus milagres vão acontecer, quando eu e você nos quebrantarmos na presença dEle. Nos quebrantarmos, falar, Deus, eu preciso de Ti. Eu nunca vou esquecer, tivemos vários momentos difíceis da enfermidade da Lídia. Também 120 dias no hospital, o que não faltou foi um momento difícil. Mas teve um dia em particular, que ela estava bem, eu estava com ela no quarto e desci, ver uma coisa no térreo, e nesse inteirinho vinha a físio andar com ela. E eu subi, e ela estava bem, ela começou a chorar. Eu falei, o que foi, Lídia? Eu estava fazendo físio aqui, andando no corredor aqui com a moça, e daqui a pouco eu comecei a falar coisas desconectas. Só que ela me explicando isso. Eu falei, não, Lídia, você está bem, já passou. Só que não passou, daqui a pouco ela começou de novo, falando tudo trocado. Eu falei, Deus, agora pegou, chama rápido a enfermeira, porque aí poderia ser um AVC que ela estava tendo, corre com maca, leva para fazer ressonância, mas só que o que se é que teve alguma coisa assim, ela estava engraçada. Quem é você? Parecia que tinha tomado todas. Quantos dedos tem aí? Você falava, quantos dedos tem aqui? Acho que é 8 e tal. Eu falei, não, isso não está legal. Eu sei que a coisa foi desenrolando e desce para fazer exame e tudo. E teve um momento depois, quando ela voltou para o quarto, ela estava na cama, ainda meia ruim, e dobrou o joelho de um lado da cama e dobrou o joelho do outro lado da cama o pastor Bragança. E ali suplicamos. De joelho, Deus reverte isso. E ele, médico, ele estava mais assustado que eu. Ele estava bem mais assustado que eu. Mas suplicamos que Deus revertesse aquilo. E aí os filhos foram chegando apavoradíssimos também. E aí no final do dia, já meio 7, 8 horas da noite, chamaram para fazer mais uma punção do líquor. E ao fazer a punção foi muito, muito lindo, porque os filhos estavam meio que em volta, e no fundo era isso. Eu comecei a olhar assim para ela, eu falei para os filhos, acho que ela está voltando. E voltou, e não sei se vocês viram, o que ela teve foi a afasia de fala. E tem um ator aí agora, o Bruce Willis, exatamente. Só que ele está com uma que, pelo visto, é mais permanente, tanto que teve que parar de trabalhar, porque começa a falar coisas sem nexo. Então, aquele dia eu vi o poder da súplica, quando eu dobrei o joelho de um lado e o pastor Bragança dobrou o joelho do outro lado, e é exatamente isso, ele ouve. Há momentos na sua vida e na minha vida que vamos ter que suplicar. Agora, além da súplica, Deus se agrada também quando eu e você vamos diante dele, na presença dele, mas mais ou menos como fez Efraim. Jeremias relata isso. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigaste, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converter-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade.
explicar o que está vendo aqui. Efraim é o segundo filho de José, e que tem uma tribo chamada tribo de Efraim, e uma tribo grande, mas que em determinado momento, como está lá em Oséias 13:1, diz que a tribo abandonou a Deus, e Efraim também, e escolheram o pecado e a idolatria. Só que nesse momento aqui, Efraim reconhece isso, reconhece que pecou, reconhece as bobagens que fez, bate no peito, tem vergonha de si mesmo, e olha o que acontece na sequência, olha como Deus fala: não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias, pois sempre que falo contra, porque Deus às vezes vem e fala contra, sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. É extremamente significativo essas duas passagens, porque todos nós pecamos, tanto que semana passada nos ajoelhamos, tivemos um momento de pedir perdão a Deus, e se você pedir de fato, como o Efraim pediu, Deus está falando: eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou me compadecer de você, eu vou me compadecer de você. Então, você quer que a tua oração suba, você quer que a tua oração dê resultado, faça desta maneira, rasgando o teu coração na presença de Deus, reconhecendo, é você e ele. Você tem problema de reconhecer algo que ele já sabe, ou você acha que tem alguma coisa na sua vida que você vai contar para Deus, e ele vai falar: nossa, não sabia, hein? Não sabia dessa? Ele sabe de tudo, absolutamente tudo. Antes de você ser formado, eu já te conhecia, eu já te amava. Então não tem nada que eu, João, possa fazer que Deus não saiba. Então cabe a mim, de fato, reconhecer isso, quando eu dobrar o meu joelho e falar: Deus, me perdoa. E clamar, porque Deus ouve o seu clamor. O clamor é um grito de socorro. Quando estamos com dificuldade, você tem que gritar por socorro, clamar. Você tem que admitir que não consegue se livrar daquilo sozinho. A gente tem uma dificuldade enorme disso, de achar que damos conta, de achar que somos capazes. Não, com Deus não. Com Deus você tem que falar: Deus, não dá. Até aqui eu fiz, mas daqui para frente não. O clamor, ele é sincero, porque quando eu clamo, eu estou reconhecendo a minha dependência de Deus. É isso que a gente faz quando a gente clama. Estou reconhecendo que preciso dele, que eu não tenho mais forças, eu não tenho mais, às vezes, nem como orar. Mas saiba que se você chorar na presença dele, isso sobe como oração, porque é um ato de fé, Então, Bunyan, ele usa uma ilustração que eu gosto. Bunyan é o cara, não sei se você sabe, mas o segundo livro mais lido do mundo, depois da Bíblia, chama-se O Peregrino. Foi escrito em 1600 e bolinha, por John Bunyan. Quer dizer, durante 3 séculos, esse livro permanece sendo o mais lido do mundo. E ele usa uma ilustração que eu gosto para mostrar como nós devemos nos achegar na presença de Deus. Ele usa a seguinte ilustração: ele pega 2 pessoas, um aleijado ferido, mal vestido, quase morrendo de fome, e um jovem saudável e bem vestido. E ambos batem a mesma porta e usam as mesmas palavras, dizendo: estou morrendo de fome, passando por necessidades, estou doente, estou abandonado. Tanto o aleijado ferido fala, quanto o jovem arrumado e saudável fala. Quem você acha que a gente vai atender? É muito fácil? É claro que será o aleijado, porque ele está passando uma experiência real. Você vê e se consegue imaginar a fome que está, a dor que está sentindo, a situação deplorável que está, e a ele qualquer ser teria disposição, podendo em ajudar. O outro, você vai provavelmente falar: amigo, vaza daqui. É disso que nós estamos falando. Como você se achega a Deus? Como está teu coração quando você se achega a Deus? De que maneira você vai pleitear algo? E aí a gente cai... Jonas, olha o que Jonas faz no ventre do grande peixe.
Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviu o meu clamor. Então, por favor, queridos, coisa difícil envolve clamor, envolve súplica, de uma maneira honesta, de uma maneira transparente, de uma maneira que venha do fundo do teu coração. Porque eu não tenho dúvida que uma das orações que mais vão prevalecer, até aqui tudo que nós falamos é de oração, mas eu acho que é o que eu chamo de oração argumentativa. Argumentativa. Que vem de argumento, sim, vem de argumento. Por quê? Deus ama que nós pleiteemos com Ele, usando argumentos na oração. E a gente vai ver isso. E como é que eu faço, João? Primeiro, você tem que conhecer aqui, ó, porque os argumentos estão aqui. Então, se você usar estes argumentos, é meio que você pôr Deus na parede e Ele fica meio sem graça de não atender. Então, oração argumentativa, por exemplo, você pode pegar Hebreus 10, 23, que diz o quê? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Uau, essa é uma boa de chegar a Deus. O Senhor é fiel. O Senhor prometeu. Estou aqui te lembrando, tá? Estou aqui te lembrando que a tua palavra diz que tu és fiel e o que tem na tua promessa o Senhor cumpre. Por favor, que seja assim comigo. É claro que para isso nós temos que estar limpos, tudo aquilo. Isso vem somando, não é que elimina o que a gente já falou, isso vem somando. Ezequiel 36, 26, se em algum momento da sua vida você está cansado de ter esse coração duro, esse ogro que muitas vezes você e eu somos, e tem reações erradas e tudo mais, você pode chegar diante dele e pleitear. Porque a palavra de Deus diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Oh, que argumento lindo é esse para pôr diante de Deus? Fala, Deus, estou cansado de mim mesmo, Senhor. Estou cansado de ser esse ogro, estou cansado de dar paulada, palavras erradas, mal colocadas. O Senhor não disse na sua palavra que o Senhor ia trocar esse coração duro por um coração de carne? Eu sou o primeiro da fila. Eu sou o primeiro da fila. É disso que Deus gosta. E depois ele vem em Filipenses 4,19. Peguei isso, pouquinho, hein, porque tem 6.000 promessas na Bíblia. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Uau, Deus, e essa? E essa, Senhor? De novo, suprirá necessidade. Capricho é uma outra coisa. Capricho é uma outra coisa. Como eu, há muito tempo atrás, preguei sobre o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ausências é uma outra coisa. Na época, inclusive, quando eu preguei essa palavra, que tem tempo, eu tinha ausência de uma moto. Eu até comentei. Hoje, naquela época, eu tinha uma ausência de uma moto, porque eu gosto de moto. Há muito tempo eu ando de moto, e moto me facilita a vida, mas naquele período eu estava sem. Depois Deus me permitiu, já tem mais de ano que eu voltei a andar de moto. Então, ausências é uma coisa, mas Ele é um bom pastor, Ele supre a tua e a minha necessidade, porque na presença dEle nada me falta. Esse é o entendimento. Ele é o meu pastor, nada me faltará, porque na presença dEle eu posso ter ausências de um carro novo, de um apartamento maior, tudo isso são ausências, mas nada me faltará. Então você pode também, diante de Deus, por isso, o Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Deus, eu estou reivindicando isso. Eu estou reivindicando isso. E consagro a minha vida a Ti. Provérbios 16, 3 diz, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Voltando lá atrás, muita coisa deu errado na minha vida porque eu simplesmente fazia. Eu fazia, achava que estava certo da maneira, comprando isso, vendendo aquilo, alugando lá, ou contratando pessoas, ou demitindo pessoas. Eu não consultava. Então, eu era responsável pelo resultado, porque Deus falava, não estou nessa, hein, João?
Você me convidou para essa reunião? Não, então eu estou fora. Agora, se você me convidar antes a gente vai, eu vou pôr impedimento de você contratar, eu vou pôr impedimento de você fazer, de você comprar. Então é aqui, ó, consagre ao Senhor tudo que você faz. Aí sim, seus planos serão bem-sucedidos. É importante a gente saber disso. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Deus, eu tenho me refugiado no Senhor. Eu quero essa felicidade que o Senhor prometeu. Eu quero essa felicidade e preciso dela que o Senhor prometeu na sua palavra. E depois, esse aqui então é um que a gente pode usar todo dia, reivindicar todo dia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Peguei só um pouquinho de argumentação para vocês terem à mão, vocês podem incluir depois outras, e tempos em tempos apresentar diante de Deus e falar, o Senhor falou. O Senhor não falou que levou sobre si todas as minhas enfermidades? Esse ombro aqui, ó, já tem 3 semanas, está na hora de levar. Aí ele pode falar, mas às vezes também foi burro, não era para ter subido naquela escada. Eu falo, bom, tá certo, então quer mais uma semana, eu seguro a onda. Não, temos que negociar com o homem, ó. Também não posso, eu fui burro o suficiente de subir numa escada que eu sabia que estava ruim, aí eu caio e vou reclamar? Não, tem que tomar um tempinho para aprender. Mas já tenho reivindicado, Deus já deu, está doendo, está chatinho esse negócio aí e tal. Porque o Senhor falou que levou sobre si todas as nossas enfermidades. É esse nível de relacionamento. Orar é se relacionar com Deus, é isso. Às vezes a gente põe, não sei orar, não tenho tempo para orar. Ué, mas é se relacionar com Ele. É se relacionar com Ele, simples assim, tudo que você vai fazer. Você quer ver um exemplo sensacional de uma oração argumentativa? E esse aqui era um craque para isso, porque ele já nasceu com o nome de usurpador. Quem é? Jacó. O cara era um 7-1 daqueles craque, bicho. E aí, a hora que foi melhorando, também foi para cima de Deus com tudo, ó como é que ele vai. Gênesis 32, 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele estava morrendo de medo, achando que o irmão dele iria matá-lo, depois de anos e anos que estava sem ver o irmão. Mas aí ele fala assim para Deus, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Ele fala assim, Deus, eu não estou fazendo essa viagemzinha porque eu quis, foi o Senhor que orientou. Belo argumento, hein? E aí depois ele ainda termina, e dissesse, certamente eu te farei bem. Quer dizer, o Senhor mandou ir lá, o Senhor disse que vai me fazer bem, agora me livra do cara. Me livra do cara. É esse tipo de argumentação que nós temos que ter com Deus, baseado o quê? Na palavra dele. Pai, eu sei que eu estou errado, peço perdão por isso, peço perdão por aquilo outro, mas ó Deus, o Senhor falou que se eu consagrasse meus planos a ti, eu consagrei, o Senhor falou que se eu fizesse isso, aqui Jacó faz isso, ele faz um samba-lelê com Deus, que não teve jeito, Deus até mudou o nome do homem, de Jacó para Israel, porque ele vem em cima do que o próprio Deus falou, ele falou, peraí, eu estou indo ver meu irmão, mas o Senhor me orientou aí, e o Senhor já falou que ia me fazer bem, então não me põe em fria, e tanto que não foi, muito pelo contrário, o irmão recebeu bem, e a coisa fluiu muito bem. Êxodo 32, 10 também tem uma que eu acho demais. Moisés ficou 40 dias no deserto com Deus, de lá recebeu as tábuas da lei, e nesse período a galera pirou na batatinha, fez o bezerro de ouro, e aquela bagunça toda que nós sabemos, e isso irou Deus, irou profundamente. E aí, ó, o que ele fala? Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor. É Deus falando, vou acabar com essa turma, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação, como quem diz, Moisés, você ainda é meu queridinho, mas aquela turma eu vou devastar, aquela turma não presta, aquela turma não quero saber. Talvez fosse eu e você, falava, beleza, cara, me segura essa onda aí, vamos embora, a gente faz tudo de novo. Olha a argumentação de Moisés diante de Deus. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão, como se diz, o Senhor tirou, o Senhor foi trazendo esse povo,
E porque vão dizer os egípcios, com maus intentos, tirou aí, ele joga naquela... Se você fizer isso, vai pegar mal pra caramba, porque os egípcios vão falar que esse teu Deus não vale nada. É mais ou menos isso que ele está falando. Para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Olha que forte. Você fala, pensa para parar de falar, encarar Deus e falar, meu, para com isso. Deixa de ser mimimi, meu. Você está sendo muito mimimi. É isso que Moisés está fazendo, cara. Não é brincadeira. A gente está levando leve, mas a coisa é seríssima. Mas tinha moral para fazer. Tinha moral para fazer. Tinha ficado 40 dias, 40 noites, sem comer, sem nada. E aí ele vem, não faz isso não. Vai pegar bem mal para o senhor, hein? Olha o que ele faz. Lembra-te de aí, ele vai na herança geral, vai em todos os patriarcas. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tem falado, dá-la-ei a vossa descendência para que possuam por herança eternamente. Como é que Deus ia falar não para um advogado desse aí, meu? Ô, cara bom, hein? Presta atenção, está aí escrito. Argumento. Que eu e você possamos ter argumentos diante de Deus. De colocá-lo numa situação que ele fala, não tem saída. Tanto que termina o texto dizendo, então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer. É fantástico isso, cara. Eu acho sensacional a maneira como esse Moisés interage com Deus, sem faltar o respeito, mas numa argumentação que simplesmente fala, Deus, então tá bom. Vou ter que dar uma outra chance para esse cara. É isso que nós temos que fazer. Quando buscar o Senhor, nós temos que buscar de todo o coração. Mas de todo, em súplica, em choro, em lágrimas, de joelhos, o que for. Antes disso, voltando de novo, quero muito que você, assim como eu, estabeleça uma meta de falar 3 vezes ao dia com Deus. Vamos fazer? 3 vezes ao dia. Dá bom dia, dá até logo. Eu então, andando de moto, eu falo várias vezes, porque eu vou orando por mim, vou orando pelos motoboy loucos, eu falo, Deus, cuida daquele, olha que doido, e tal, é uma aventura. Espero que a Lídia também esteja orando por mim lá. Porque é uma aventura, então eu com certeza faço mais do que 3 dias, 3 vezes, até para ele me levar e me trazer de volta do trabalho, mas é numa reunião, é numa entrevista, é numa aquisição, é numa compra, é o que for, traz ele para perto, para ele fazer parte do teu dia a dia, vai fazer um exame, Deus, estou com medo do resultado desse exame, Deus, me ajuda, me tranquiliza, não quero ficar tão preocupado, amém, ele vem com a paz dele, que excede todo entendimento, e você vai para aquele exame, porque precisa, o resultado vai sair legal, e então, uma vez que nós, de fato, vamos ter essas orações com Deus, ele passa a ser parte da minha vida, e não um Deus distante, um Deus que no domingo eu procuro, um Deus que no domingo eu oro, ou eu sei, ou seja lá o que for. Não, ele está presente todo o tempo na minha vida. Desde de tudo, vai para um shopping, pede vaga, vai para um shopping, pede para não gastar demais. Faz o que você precisar, cara, mas põe Deus na parada. E nos momentos de dificuldade, se apresenta diante dele quebrantado, em súplica, como o aleijado, mal vestido, quebrantado, passando fome. Fome de quê? Fome de justiça, fome de paz, fome de esperança. É essa fome que você tem que mostrar para Deus que você está. E aí, vai cheio de argumento. Vai cheio de argumento para Deus e mostre para Ele na palavra. Aquele foi, Ele traz os patriarcas, Ele traz e fala, vai pegar mal com os egípcios, O que eles vão falar? Que Deus é esse que tira vocês aí, deixa vocês passando fome, mata vocês depois, vai pegar mal, Senhor, não faz isso comigo não. É nesse nível que a gente tem que ter o relacionamento com Deus. Aberto, franco, dizer, Deus, eu não estou entendendo, mas eu acho que baseado na tua palavra isso não faz sentido. E Ele pode, como foi aqui, mudar, e vai mudar. E por fim, para o dia de hoje, porque a gente vai ter outras atividades hoje aqui, eu só vou pincelar algo, mas isso aqui provavelmente a gente vai retomar
A oração não é uma única vez. Aí você pode falar assim, mas Deus não sabe de tudo, João. Sabe. Então, para que eu preciso ficar orando mais de uma vez sobre a mesma coisa? Não é estranho, né? Deus sabe, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, para que eu preciso pedir a mesma coisa, às vezes, por anos? Eu tenho algumas coisas que eu tenho pedido há mais de 10 anos. Bem mais até. Pergunta se eu parei de pedir. Não. E não vou parar. Até que Deus faça. Pode ser até que não faça durante a minha geração, mas Ele vai fazer. Eu creio nisso. Então, a perseverança, a gente vai detalhar isso mais à frente depois, ela é extremamente necessária. Né? Aí diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. É um outro ponto que a gente também vai falar mais à frente. Não dá para separar oração e de um coração grato diante de Deus. Se você separar isso, essa oração não sobe. Então, não importa a maneira, a dificuldade, a luta que eu e você estamos passando, não importa. Eu já falei isso e volto a falar. As fases da Lídia lá no hospital, eu agradecia de poder dar a canja de noite na boca dela. Coisa mais louca, que ela não tinha como tomar. A mão dela tremia. Então eu era obrigado a dar. Mas era tão gostosinho. É disso que a gente está falando. Você precisa, ao mesmo tempo que pede, mas você tem que agradecer. Você tem que agradecer porque você tem muito mais a que agradecer do que pedir. Todos nós aqui. Todos nós aqui. E a gratidão, ela move o nosso coração de uma maneira que, ao expressar, você começa a sentir bem, assim. Mas sentir bem é um negócio louco, inexplicável, eu diria até. Inexplicável, porque, né, como cantamos hoje, somos livres. Só essa liberdade que a gente tem de amar, de ser amado, até de errar, mas aí eu peço perdão, Ele me perdoa. Essa liberdade não tem preço, não tem preço. Então, como não render graças ao Senhor no momento de oração? Não se separa nunca oração de ações de graças, nunca. Romanos 12, 2 também diz, já estava aí, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e o que? Perseverai. Perseverai. Uau! Outro texto está lá em Tessalonicenses, diz, orar sem cessar. Jesus usa duas parábolas, inclusive, também para reforçar esse contexto, depois talvez a gente pincele alguma coisa delas. O cara que vai bater no meio da madrugada na porta do amigo, pedindo pão, e o amigo falou, cara, estou dormindo, sai daí, não dá, se eu sair da cama eu vou acordar toda a minha família. E o cara, pelo amor de Deus, não vou te dar nada. E o cara, Chega um ponto que ele fala assim, é melhor eu dar, porque isso aqui não vai ter fim. E aí a pessoa sai e atende. A oração, a parábola também da viúva com o juiz iníquo, é o mesmo ensinamento. É pedir. Aí de novo, mas Deus não sabe, João. Ele sabe, mas você sabe. O ponto é esse. Você sabe qual é a tua prioridade? Porque será em cima da tua prioridade que você vai perseverar. Porque se hoje eu peço uma coisa, amanhã eu peço outra, depois peço outra, depois peço outra, Deus fala, bom, disso tudo aí o que você quer? Disso tudo aí o que você quer? Então, meus queridos, que bom que hoje é um dia de ceia. De novo, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir, e as orações feitas neste lugar serão ouvidas por Deus. E eu lembro que, queria chamar o pessoal do louvor aqui, por favor. Eu lembro que semana passada nós
algumas pessoas, se não todas, imagino que não todas, mas boa parte delas, ficaram em pé, formaram algumas duplas ou triplas de oração, né? E eu havia sugerido que cada um passasse algum desejo de oração para aquela semana. Eu mesmo peguei com 3 pessoas e me mantive orando por elas. Então, a gente vai entoar um louvor agora, e o que nós vamos fazer vai ser o seguinte: